comecei nos anos 70, há muitos e muitos anos atrás, na pré-história. Comecei em Belo Horizonte. Eu trabalhava com um grupo que chamava, nessa época comecei a fazer aula, trabalhava com um grupo que chamava Transforma. E foi ali que eu conheci, se formou um grupo que era basicamente formado por uma família que chama Pederneiras, que fundou, eu junto com outros bailarinos, mais 10 bailarinos, formamos o Grupo Corpo. E eu fiquei nessa companhia, no Corpo, durante 15 anos, quase 15 anos. E quando nasceu meu filho, eu mudei para o Rio de Janeiro. E aqui comecei a trabalhar e tal. Aqui no Rio de Janeiro era os anos 80, então tinha pouca coisa de dança, alguns coreógrafos. E aí eu conheci, numa aula, conheci a Lia Rodrigues, na qual eu trabalhei também 10 anos com a Lia. E depois disso eu larguei a dança, em 2000. Larguei a dança, fui entender meu corpo em outros treinamentos de dança. Treinamentos físicos, não de dança. Fui fazer treino do Grotowski, treino de exaustão, fui trabalhar com, entender também o treino do Barba, Decru, fui ter Butô, fui um ano, fui pra rua também, que foi um ano, uma época bem de liberação, então fui pra rua, aprendi as técnicas circenses, andar de perna de pau, tocar música. Então foi a época que fui pra rua trabalhar até 2003, 2002. Aí comecei a fazer um treinamento também com um diretor de teatro do Rio, que chama Henrique Dias, que era um treinamento que ele estava trazendo um treinamento de Nova York de improvisação, que era o Viewpoints, que é um treinamento que ele resolveu abrir esse treino para continuar pesquisando. Então eu entrei para esse grupo que chamava Coletivo Improviso, então isso em 2002. E aí em 2003 a Lia Rodrigues me telefonou, me convidando para fazer uma oficina, uma residência com um diretor, um coreógrafo que chama Thomas Lehmann, um alemão. E aí eu voltei para dança e conheci aí, me reencontro com vários amigos, Marcela Levi, a Dani Lima, o Gustavo Sirico, a gente todos fazendo essa mesma residência. E aí nessa residência o Thomas que ele nem lembra, anos depois, encontro com o Thomas, ele falou, me convenceu que eu deveria trabalhar sozinha. Então eu começo a trabalhar sozinha a partir daí, de 2003, que eu trabalho sozinha até hoje, mesmo meu trabalho, mas eu trabalho com muitas outras pessoas, trabalho com diretor de televisão, trabalho com teatro, e trabalhei muito com coletivo, até 2010, 2011, trabalhei com coletivo improviso, fazendo espetáculos, que a gente viajava muito, e, enfim, aí até chegar hoje, que ainda trabalho, dou treino, trabalho com várias pessoas, vários outros segmentos mais abertos, assim. O meu trabalho de criação é um trabalho de urgência, né? É sempre urgente fazer, é onde eu me coloco aqui no mundo, né? Mas eu acho que eu levo isso pro que eu faço, né? Porque ficar horas sozinho, você se passa por muitas experiências, né, no corpo, e claro que é dessas experiências que eu trago fora que eu experimento, né, dentro de uma sala de ensaio, mas também é o oposto, né? Eu levo essas experiências que eu faço dentro da sala, eu levo para fora também, seja para trabalhar com outras pessoas, ou seja para da oficina, da residência, da taller, né? Então eu tô o tempo todo, eu acho que uma coisa que circula, e mesmo a conversa, isso aqui, a gente conversando, já é uma circulação, já me faz circular meu pensamento, já faz circular meu corpo, enfim, para mim tudo atravessa na experiência. Não é panfletário, entendeu? Não vou panfletar isso nos meus trabalhos, apesar de que nesse momento, nos meus trabalhos, como eles são muito abertos, eu não coloco, eu trabalho como uma estrutura, e como eu sou sozinha, né, quase sempre trabalho com solos, eu tenho uma estrutura, eles são abertos,
ultimamente eu tenho tido a necessidade nesse momento de falar sobre isso, de falar sobre os movimentos de rua. Para mim isso é importante falar, mas eu penso em não traduzir as coisas panfletariamente, né? É sobre a minha urgência de falar. Por exemplo, o meu último trabalho fala sobre a ausência, fala sobre, a partir de uma carta que a minha mãe escreveu, que foi logo depois que ela morreu, achei essa carta, eu tive uma urgência de falar isso, mas não é falar disso atravessada pelo momento atual, não é também um discurso sobre a morte dela, mas é atravessada, é sobre a ausência é sobre a falta de, né? Então, a falta de quê, né? Além da pessoa, e aí isso vai desenvolvendo, e o trabalho vai te pedindo o trabalho e o momento vão te pedindo o material. Eu trabalho muito com improvisação, né? Com improvisação, com trabalho também de treinamento corporal. E eu vou entendendo cada grupo. Geralmente eu não preparo muito, porque eu não tenho um método, né? Então eu não preparo muito. Depende muito de quem está que grupo é esse. A primeira coisa que eu tenho que me relacionar é que grupo é esse, entender com quem eu estou trabalhando, para entender o que eu posso trocar com as pessoas, porque levar sempre muito difícil você levar alguma coisa para alguém, né? Eu estou levando, não, eu estou trocando, mas geralmente é com improvisação, com criação, com o que eu posso estimular para a criação. Porque depende, ultimamente as pessoas me chamam muito para começar uma criação nova. Então quando elas estão trabalhando uma criação nova, elas me chamam para poder levantar material a partir dessas residências. Ou então olhar o material de cada um, que tem, por exemplo, eu fiz parte do Colaboratório, que é um projeto do Panorama 2 vezes. Fiz parte como uma pessoa que propõe para as pessoas que estão fazendo o projeto. E é olhar o trabalho do outro e entender o que você pode propor. Então é muito legal, porque você estabelece um olhar sem crítica, você não fala, eu faria por aqui, você vai entendendo por onde vai o pensamento, então você provoca a pessoa. Eu acho que meus trabalhos são mais de provocação, de como eu posso provocar ou como eu posso apontar, né? Nem apontar caminho, porque apontar é abrir, para que queiram ou não, né? Ele é bem aberto. Então eu não tenho método, mas às vezes eu lanço mão de alguma coisa de alguma coisa que passou por mim, assim. Eu acho o panorama da dança do Rio, assim, eu tenho muito afeto por elas, por esse panorama, assim, é uma coisa até que me emociona falar, porque eu tenho muito afeto pelas pessoas que fazem. Elas são muito diversas, para mim, assim, elas me alimentam muito, sabe? Eu acho que a gente tem um panorama que apareceu em 2000, começou a aparecer pelo próprio panorama da dança, quando ele era... Ele veio trazendo muito isso, né? Ele veio estimulando isso, quando a Lia era diretora, a Lia Rodrigues era diretora disso, do panorama do festival, que são esses criadores. Tem muitos criadores solitários, né? Não é um panorama que talvez você veja em outros lugares, que são de companhias grandes. São poucas companhias são pequenas, mas são muitos criadores. Eu estou falando muito do meu lugar, né? Falar do meu lugar, assim, que me ajudam muito, que trocam muito, que dialogam muito. Tem, né, Marcela Levi, Dani Lima, Laura Sani, a própria Lia, são pessoas que a gente dialoga. Então eu tenho um afeto muito grande por esses criadores, que são resistentes também, são criadores que estão aí resistindo uma luta sem fim, né?
Eu sou artista independente e independente inclusive da dança. Eu não dependo só, eu posso me dar o luxo de não depender de edital, porque eu trabalho aqui e ali, mas eu trabalho sozinha também. Isso eu acho que é muito difícil para quem trabalha com um grupo grande, porque tem uma responsabilidade de manter esse grupo, né? Isso é super difícil. Mas eu tenho um afeto muito grande para todos os segmentos de dança do Rio de Janeiro, assim, que não são segmentos comerciais, que não são os grupos mais comerciais. O seu olhar crítico não é só para os acontecimentos, é você em relação aos acontecimentos, você em relação à produção, à sua própria produção. O que você está produzindo naquele momento, né? O que significa produzir aquilo naquele momento. Eu acho que tudo são relações muito... uma relação de estar em alerta, né? De estar em estado de alerta, porque você cair para cá ou para cá também é fácil também você se colocar como crítica do mundo e se excluindo dessa crítica. Você tem que estar o tempo todo se colocando nos lugares também, né? Nesse movimento do mundo, né? No movimento do mundo, da cidade, do que tá se vivendo aqui agora. Mas como eu te disse, eu sou sozinha. Me sustentar não é difícil, né? É difícil, mas não é tão difícil assim. Então eu consigo, como também meus trabalhos são muito... eu trabalho com nada, eu danço, meus trabalhos são feitos para serem simples. Então também é um trabalho que viaja, assim, eu viajo sozinha, eu que monto minha luz, eu que monto, eu que opero, eu não tenho gasto, então eu consigo me manter, mas e eu agradeço a muita gente, por exemplo, tem um espaço aqui no Rio de Janeiro que chama Sesc Copacabana, me empresta, né, o espaço 3 horas por dia para eu poder trabalhar. Isso para mim eu não pago para ensaiar. Então essas coisas são todas essas... Para mim, por isso é difícil falar em edital, em governo. Eu acho sempre muito difícil, eu acho sempre pouco. Eu acho que tem muita gente, sabe, que precisava de ter mais. Eu acho que a cultura, e eu acho todo mundo muito... Sempre que eu vejo os políticos todos muito despreparados para falar sobre cultura, para agir sobre cultura, sabe. Eles são despreparados, por mais direita, esquerda, cima e embaixo, tudo acho um despreparo. Quando eu ouço alguém falar de cultura, por mais que tenha um discurso interessante pelo lado social, a cultura sempre é dita de uma maneira muito despreparada. Para mim, dança contemporânea, é estranho falar de dança, né? Para mim é um movimento contemporâneo, é uma coisa que para mim passa, em relação ao meu trabalho pessoal, ele passa pelos acontecimentos que estão ocorrendo onde vivo, né? Os acontecimentos, por exemplo, agora, para mim, a minha dança, o movimento que passa pela minha dança, o movimento em que eu penso dança, talvez seja o momento que o Rio de Janeiro está vivendo agora, com toda essa tensão que vive o Rio de Janeiro, com essa tensão das manifestações, com todas essas diferenças, né, que a gente, né, o povo, a gente que dança, a gente que movimenta na rua, querendo entender agora esse lugar que a gente vive, que é um lugar que a gente não está entendendo essa cidade, esse país, né, que a gente vive. Talvez, para mim, a dança contemporânea, o meu movimento na dança contemporânea seja esse, de entender o momento atual, o que a gente vive, não só como técnica, como movimento estético, mas talvez como movimento hoje, talvez um movimento de resistência, né? A gente resistir a esse movimento, a esse momento na rua. Então, para mim, eu acho que a minha dança, mesmo que seja uma outra temática, que eu fale sobre, que a minha temática nesse momento seja contemplação, essa contemplação vai ser uma contemplação
sobre resistência, sobre o meu corpo, como o meu corpo age agora, como gerar uma contemplação de resistência, como gerar uma contemplação com esse movimento. Ele é porque é atravessado por isso, não é uma coisa que eu programe, que eu fale, né, seja é um momento, talvez seja a minha política, é ser atravessada pelo momento.